Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Gaming News. Vamos falar sobre jogos grátis da Epic Games, novos jogos no GeForce Now, no Boosteroid, no xCloud. No xCloud também tem jogos comprados, né? Mais uma lista aí razoavelmente grande de jogos que você pode jogar. Jogos comprados, né, que você compra na Microsoft e joga no xCloud. Também vamos falar sobre filas no Boosteroid, né? Muitas pessoas estão enfrentando filas. O CEO do Boosteroid já falou sobre novos servidores sendo encaminhados para o Brasil, vou explicar sobre isso. Também tem o GeForce Now americano que está com assinaturas esgotadas, né? E eu vou explicar o motivo disso. Tem um serviço de cloud gaming chamado Utomic que está saindo do ar, né? Não existe mais, foi de Stadia. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal, vamos lá conferir essas novidades. Bom, começando aqui com jogos grátis da Epic Games, então temos hoje Undying e na semana que vem, dia 6 de fevereiro, temos Beyond Blue. Nenhum dos dois jogos estão compatíveis com Cloud, mas como eu sempre digo, resgata, deixa na sua conta. Se algum dia tiver, você vai poder jogar em Cloud Gaming. E o Cloud Dosage está patrocinando esse vídeo, trazendo informações hoje sobre Amazon Luna, né? A Amazon Luna anunciou os novos jogos, né, que vão ficar disponíveis em fevereiro para você jogar em Cloud Gaming através do Prime Gaming. Lembrando que só funciona com o Prime Gaming americano, já testei aqui no canal, você pode conferir. E como eu sempre digo, aqui na página do Cloud Dosage, se você clicar com o direito na página, traduzir para o português, o link está na descrição dos comentários, você vai ler a página em português. E eles trazem muitas novidades sobre Cloud, é bem interessante aqui. Tem vários serviços de Cloud, né? Então você vai poder acompanhar aqui uma variedade muito maior até às vezes do que eu trago no canal, porque eu tenho focado bastante no Boosteroid, no xCloud e no GeForce Now, que são os serviços que estão disponíveis no Brasil. E vez ou outra, né, eu trago o Digivo, trago algum outro serviço, mas eu tenho focado nesses três. E aqui você vai encontrar bastante coisa sobre outros serviços de Cloud Game. Então a Amazon Luna continua a oferecer uma seleção rotativa de jogos disponíveis sem custo adicional. E eu vou deixar em inglês aqui para poder ler o nome dos jogos. Então temos aqui Batora Last Heaven, Devil May Cry 5, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, Nobody Save the World Complete Edition, Ride 4. E esses são os jogos, além dos já conhecidos, né, meio fixos esses jogos aqui. Fortnite, Fallout 3, Fallout New Vegas e Trackmania são basicamente fixos, né, para você jogar no Amazon Luna. E se você comprar jogos também da Ubisoft Connect e da GOG, você vai conseguir jogar lá no Amazon Luna com a assinatura do Prime, que é bem interessante, mas como eu falei, não tem servidores no Brasil e para você jogar você precisa da assinatura do Prime americano. O Prime brasileiro não funciona. Confere todas essas notícias, essa e várias outras no Cloud Dosage, link na descrição dos comentários. E o Utomic, uma plataforma de cloud gaming que estava disponível inclusive na TV Samsung e eu acho que até na LG. Infelizmente o serviço foi de Stadia, né? E não funciona mais, assim como aconteceu com o serviço do Google, ele foi retirado do ar. O serviço de cloud gaming Utomic encerra suas operações e tem informações aqui da equipe, né? Em comunicado por e-mail eles informaram: é com pesar que informamos que não podemos mais cumprir com nossas obrigações de operar o serviço Utomic. Como resultado, estamos encerrando o serviço com efeito imediato, ou seja, se você acessar agora já era, não consegue mais. Eu acho que no Brasil ninguém ou muito poucas pessoas chegaram a jogar o serviço, né? Mas mesmo assim é uma perda para a Cloud Game, né? Mais um serviço que está fora do ar. Pedimos sinceras desculpas por quaisquer inconvenientes que isso possa causar. Tenha certeza de que nenhuma ação é necessária de sua parte. Sua assinatura será cancelada automaticamente e nenhuma outra cobrança será feita. Então, a informação até saiu no Cloud Dosage, tá? Inclusive. Bom, então como eu disse, uma perda aí para Cloud Gaming. Comente se você já jogou, já testou o Utomic alguma vez. Falando sobre GeForce Now, a Nvidia completa 5 anos de operação com o Cloud Gaming GeForce Now. E aí tem uma comemoração, né? Uma certa comemoração um pouco tímida, vamos dizer assim, mas tá trazendo aí 9 novos jogos essa semana e mais alguns jogos aí ao longo do mês também, né? Então vamos falar aqui dos jogos dessa semana. Space Engineers 2 está disponível já, Eternal Strands, Orcs Must Die Death Trap, Sniper Elite Resistance, Heart of the Machine, Citizen Sleeper 2, Dead Island 2,
Pax Day e Sifu. Esses são os jogos dessa semana, você já pode jogar aí. E nas próximas semanas, né, até o final do mês, devem chegar Kingdom Come Deliverance 2, Ambulance Life, Sworn, Sid Meier Civilization 7, Legacy, Steel e Sorcery, Tomb Raider 4, 5 e 6 Remastered, Avowed, Lost Records, Bloom and Rage, Abiotic Factor, Alan Wake pela Xbox Store, Ashes of the Singularity, The Dark Crystal, Humanity, Mark Divers, e não acaba por aí, Somerville, Songs of Silence e Under Night in Birth 2. Esses são os jogos aqui compatíveis com o GeForce Now até o final do mês. É interessante frisar aqui também a chegada do Avowed, né? Um lançamento do Xbox Game Pass, chegando aqui no GeForce Now no dia do lançamento, 18 de fevereiro. Bem interessante também a chegada do Avowed no GeForce Now no dia do lançamento. Ainda sobre GeForce Now, desde o dia 28 as assinaturas estão sold out, né? Estão esgotadas no GeForce Now. Inclusive na página de status do GeForce Now você vê aqui, investigando, as assinaturas do GeForce Now estão indisponíveis no momento. Isso não afeta os membros atuais, então quem já era membro do GeForce Now continua sendo membro, continua conseguindo jogar. Quem não era, não consegue assinar nesse momento. Bom, aqui a Nvidia não explicou, né? Mas o bom é que o pessoal comentou aqui e realmente eles postaram no Reddit, né, a informação, atualizações importantes aqui sobre a assinatura GeForce Now. Olá a todos, a Nvidia GeForce Now está em transição para um novo provedor de pagamento. A partir do dia 31 de janeiro de 2025, a cobrança será dispensada enquanto fazemos a transição dos serviços de pagamento. Mesmo que você não seja cobrado, sua conta permanece em situação regular, ou seja, você talvez não vai pagar aí, vai deixar de pagar um mês e vai continuar jogando de graça se você já tinha a assinatura ativa. É isso mesmo, o GeForce Now será gratuito para usuários pagos durante esse período de transição. E aí eles respondem algumas perguntas aqui, né? Por que você está fazendo isso? A Nvidia está assumindo o processamento de pagamentos de um fornecedor terceirizado, então antes era terceirizado, agora passa a ser deles. Posso fazer upgrade ou downgrade da minha assinatura. Algumas alterações na conta, como atualização para Ultimate ou downgrade para Performance, serão pausadas durante esse período. Mas se você não vai estar pagando, né, cara? É claro que se você quisesse subir para um plano mais alto, você não vai conseguir nesse período. E se eu precisar adicionar mais tempo de jogo à minha conta, os serviços no portal de contas para adicionar tempo de jogo mensal também ficarão disponíveis, então também não vai dar para fazer. Quanto tempo demora para eu ter que pagar novamente? Aí o GeForce Now diz que espera que a transição leve no mínimo 5 semanas, ou seja, mais de um mês, né? Um mês e uma semana. Visite o portal da sua conta para atualizações futuras sobre quando a transição será concluída e o faturamento será retomado. Então, basicamente, todo mundo está recebendo um mês de graça do GeForce Now americano para quem assinou, né? Para quem já tinha assinatura ativa. Quem não tem, infelizmente, não vai mais conseguir, né? Nem o plano grátis não consegue assinar nesse momento. E aqui uma última pergunta, né? Significa que o GeForce Now está encerrando? E aí eles informam que de jeito nenhum. Na verdade, fevereiro de 2025 marca o 5º aniversário do GeForce Now. Tem sido uma jornada incrível, estamos apenas começando. Também temos novos lançamentos empolgantes se juntando à biblioteca GeForce Now durante todo o mês. Fique ligado, GeForce Now Thursday. Então, realmente aqui um ajuste, né? Certo, cancelaram o contrato com esse terceirizado e puxaram o faturamento para eles. E aí, como todo o sistema provavelmente estava configurado para o terceirizado, eles vão ter todo esse processo que vai demorar, vão ter até um prejuízo, né? Imagina, um mês, todo mundo vai ficar sem pagar por um mês, vai ter um prejuízo, né? Mas a Nvidia é trilionária, ela consegue arcar também com esse prejuízo, e quem tinha a assinatura tá feliz porque vai ter mais um mês gratuito para jogar no GeForce Now americano. Bom, falando sobre Boosteroid, então temos novas postagens do CEO do Boosteroid e da própria página oficial do Boosteroid. E aí eles colocaram aqui agora há pouco, não faz muito tempo: Please, White, you're next. Por favor, aguarde, você é o próximo da fila, né? Então uma filazinha aqui do SUS, né? As grades do SUS e a informação, tá? Caros jogadores da América e da Europa, tá? Então, quando eles falam América, deve significar América do Norte e não América do Sul, né? Eu acredito que, apesar do pessoal do Boosteroid ser ucraniano, mas muitas vezes o pessoal pega a cultura dos americanos
de chamar a América, os Estados Unidos só, de América, né? E a América do Sul é outra coisa. Mas aqui o recado é para a Europa e para a América. Se você vir uma fila antes do início da sua sessão de jogo, não se preocupe. A espera durará apenas alguns segundos antes que você possa começar a jogar. Já estamos trabalhando em uma correção e o problema será resolvido muito em breve. Obrigado pela sua paciência. Então, aparentemente, isso aqui é um recado para os gringos, né? Para os americanos e para o pessoal da Europa. Não tem relação com as filas que estamos sentindo aqui, que são maiores do que o que eles estão dizendo aqui no recado, tá? Então, aparentemente, esse recado é para os americanos e não para o brasileiro em si. Mas tem recado para o brasileiro vindo do CEO, né? Ele fez uma postagem, a primeira postagem após o lançamento dos servidores. Ele disse o seguinte: desculpe por não ter escrito antes, estive me recuperando de uma cirurgia recente. Estamos acompanhando de perto a situação de carga nos servidores e, naturalmente, o tempo de espera nas filas é algo que nos preocupa. Quando planejamos e adquirimos servidores no verão passado, ninguém poderia prever que a entrega e ativação levaria tanto tempo, o número de usuários na região cresceria 4 vezes ou até 5 vezes, considerando os últimos dias, né? Ou, por exemplo, o dia do lançamento. Agora que já passamos por esse processo uma vez e temos uma operação ativa no data center, posso dizer com bastante confiança que a entrega dos novos servidores será significativamente mais rápida. Ontem mesmo conversei com nossos parceiros na ASUS. Nosso plano é instalar em São Paulo 4 a 5 vezes mais servidores do que temos atualmente, né? Ou seja, dos novos servidores que chegaram, que estão ativos, eles querem implantar 4 a 5 vezes mais servidores do que já tem atualmente. Isso deve acontecer nos próximos 2 a 3 meses, então teremos aí até 3 meses, ou talvez um pouquinho mais, né? Porque às vezes as coisas atrasam, infelizmente, mas o prazo aqui de 2 a 3 meses até a chegada desses novos servidores para tirar um pouco a carga dos servidores. Outra coisa que eu tenho falado muito para vocês, né, é sobre o lançamento em si, né? Não assine o serviço agora, porque infelizmente, né, não era tão esperado, né, que tivesse tantas filas. Eu até em alguns momentos comentei, né, vamos ver como é que vai estar as filas, né? Porque lançamento de servidor no Brasil sempre foi assim, né? GeForce Now teve filas, teve assinaturas esgotadas, né? O da Abia. O xCloud também teve filas logo no lançamento, né? Bastante fila. Então todos os serviços de cloud game passaram por isso, né? E em alguns momentos a gente até comentou aqui no canal que poderia acontecer com o Boosteroid nos primeiros dias. Então pode também ter essa questão, né? Dos primeiros dias todo mundo quer testar, quer assinar, quer ver como é que tá funcionando. E aí é muita gente tentando assinar ao mesmo tempo, acessar ao mesmo tempo o serviço e tá dando gargalo, né? Lembrando que também toda a América Latina pode acessar o servidor se quiser, mas as filas estão altas, né? E ele lembrou aqui também que quem quiser pode ativar a opção de conexão de servidores distantes para jogar sem fila. Estou fazendo todo o possível para que todos possam jogar sem espera e com baixa latência. Como sempre, eu, alguém da equipe, manteremos vocês informados. Então, como eu já expliquei no canal, né, para quem não quer enfrentar filas, tem aquela opção de mudar lá a configuração do seu perfil e permitir que você conecte a outros servidores, né? Eu postei no último vídeo do canal. Você vai conectar a outros servidores, a servidores dos Estados Unidos, e aí você não vai ter filas, mas obviamente vai ter uma latência maior. Alguns jogos você nem vai sentir muita diferença jogar no servidor americano ou brasileiro, e tem jogos que realmente é importante jogar no Brasil, e aí não tem o que fazer agora nesse início, né? Principalmente agora no lançamento, filas muito grandes. Então se você está interessado em assinar agora, espera dar uma amenizada para daí você assinar. Tem até abril, né, cara, para pegar a promoção. Então não precisa assinar agora, espera um pouco, vai assistindo aqui o canal também. Eu vou explicando para vocês como é que tá ficando as filas, e aí você assina quando se sentir seguro. Mas o link do Boosteroid está aí na descrição dos comentários. Você vai apoiar o canal caso você assine por esse link, mas você pode só se cadastrar lá, fazer o teste de velocidade e acompanhar os jogos que vão chegando. Falando sobre jogos comprados no xCloud, temos uma nova lista finalmente. E a Microsoft, em sua postagem, fez uma postagem tímida nas redes sociais, nem fez uma postagem no blog, né, no Xbox Wire, foi só nas redes sociais, e ela falou em 4 jogos, que são esses que estão na tela. Mas
no Reddit, né, eu consegui descobrir a lista completa, porque eles mandavam para um link onde, cara, você tinha que vir aqui, basicamente, em transmita seu próprio jogo e descobrir manualmente, né, quais eram os novos jogos. Então, no Reddit o pessoal postou e eu trago aqui para vocês: Uncharted, Common Hood, Darkest Dungeon, Death's Door, Escape Academy, Exoprimal, Insurgência Sandstorm, Maquette, Slime Rancher 2, Subnautica Below Zero e Dulce He-Man. Esses são os jogos disponíveis aqui no xCloud para compra e para jogar em nuvem. Não são lá jogos, né, tão desejados pelo pessoal, né, talvez Subnautica ali, alguma coisa assim, mas não são jogos tão desejados assim para jogar, para comprar, para jogar em nuvem. Mas se você quiser testar, né, ver como é que tá o preço também de algum deles, tá aí a opção agora para você transmitir em nuvem esses jogos, ou se você já tem eles na tua conta, né? Falando ainda sobre xCloud, os últimos jogos que chegaram, então, aqui na aba Transmite Seu Próprio Jogo, você vai poder jogar aqueles jogos que eu mencionei agora, e os últimos que chegaram aqui, ó, adicionados recentemente, inclusive, tem interessante aqui, ó, Star Wars Jedi Survivor da EA, tá disponível aqui para jogar em Cloud Gaming. Citizen Sleeper 2 e Sniper Elite Resistance já estão disponíveis. Alguns jogos aqui também, cara, faz tempo que eu não abro essa página aqui, parece que Orc Must Die, Death Trap também eu não tinha visto, Ninja Gaiden Black também está disponível, Eternal Strengths e Sherry Part of Me. Todos esses jogos agora você pode jogar aqui em Cloud Gaming com o xCloud, o link na descrição dos comentários. Tem o Game Pass Ultimate mais barato para você jogar no xCloud também. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud. Tamo junto, valeu e até a próxima!